segunda-feira, 13 de setembro de 2020. Eu sou Renata Ferreira. E eu sou Carlos Borges. Veja os destaques de hoje do Repórter MS. Presidente do TSE visita a capital e fala sobre o processo eleitoral e a Operação Uragano. Vigilância Sanitária e CRO multam dono de laboratório de prótese irregular. Mais prazo para o uso de assentos e cadeirinhas nos veículos. A fiscalização começa no dia 10 de outubro. Reforma no Hospital Regional amplia setor materno-infantil. E a acupuntura ganha adeptos no mundo animal. Essas e outras notícias você confere agora no Repórter MS. Boa noite. O Conselho Regional de Odontologia e a Vigilância Sanitária autuaram hoje o dono de um laboratório de prótese dentária na capital que funcionava de forma irregular e sem condições de higiene. Os fiscais encontraram dezenas de próteses dentárias e armações de metais espalhadas por todos os cantos. Na vistoria, as piores condições possíveis. Um fogão com vasilhames sujos. Na pia, moldes de próteses amontoados, sem as mínimas condições de higiene. Na bancada, mais próteses em meio à sujeira. Pela estante, gesso mal acondicionado e materiais entulhados e sem higienização. O laboratório é de propriedade de Valdecir Gomes Herculano. O dono do laboratório foi autuado por falta de condições sanitárias do local. Ele terá 15 dias para regularizar a situação. Se isso não acontecer, ele deverá sofrer advertência, multa ou o laboratório ainda poderá ser interditado. Valdecir Herculano, que não quis gravar a entrevista, disse que o laboratório funciona no local há 2 meses e que as próteses eram encomendadas por pelo menos 10 clínicas dentárias na capital. O Conselho Regional de Odontologia confirmou que o dono do laboratório tem registro no Conselho. Ele tinha um registro anteriormente de auxiliar de prótese dentária. Posteriormente, ele fez o curso de técnico em prótese dentária, ele tem um registro, tanto é que ele tem os 2 registros, ele mantém no Conselho. Nós até falamos que não há necessidade, ele pode dispensar o de auxiliar. Então, a situação no Conselho está regular. O fiscal da Vigilância Sanitária disse que não interditou o local por não oferecer risco à população. Qual que é a diferença desse laboratório? É que ele faz a prática da fundição. Essa prática da fundição não entra diretamente em contato com o paciente. Por que não entra? Porque a fundição, ao chegar no consultório ou no laboratório, outro para quem ele está prestando serviço, ele é passado por um processo de esterilização. 3 trabalhadores foram socorridos hoje de manhã por bombeiros após caírem de uma altura de 4 metros em uma loja no centro de Campo Grande. O acidente aconteceu na rua 14 de julho, entre a rua 15 de novembro e a Avenida Afonso Pena. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles estavam fazendo a manutenção do telhado de Eternite da loja. José Américo dos Santos, 34 anos, e José Paulo Tomás de Amorim, 30 anos, foram atendidos na Santa Casa de Campo Grande e passam bem. O outro trabalhador, não identificado, foi liberado. Apesar do susto, nenhum cliente da loja sofreu ferimentos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral esteve hoje em Campo Grande para acompanhar os preparativos das eleições no estado. Ele falou sobre impugnação de candidaturas, campanha eleitoral e propaganda irregular. O ministro disse que o TSE tem feito o possível para tentar julgar todos os processos antes das eleições. Mas caso isso não ocorra, a campanha do candidato deve seguir normalmente até o resultado do julgamento. Ele pode fazer a propaganda eleitoral, pode fazer comícios, tem o seu número e a sua foto registrado na urna eletrônica. Ele só não poderá ser diplomado no dia 17, se o seu registro continuar indeferido. Mas é a própria lei que estabelece isso e nós temos que cumprir a lei.
O ministro comentou que 3 meses de campanha eleitoral é um tempo muito curto, que o processo deveria começar bem antes, desde que não se utilize a máquina pública. A propaganda eleitoral poderia ser liberada, o debate eleitoral, pelo menos, no começo do ano eleitoral. Sobre os valores irrisórios das multas aplicadas pelo TSE aos partidos por propaganda antes da hora, Ricardo Lewandowski respondeu jogando o problema para o Congresso Nacional. Que eu posso dizer que a mini-reforma eleitoral, a Lei 12.034, aprovada no final do ano passado, reduziu o valor das multas. Então, os nossos congressistas entenderam, em nome da cidadania, porque eles falam em nome da cidadania, que essas multas são suficientes ou seriam suficientes para coibir abusos. Mas, mesmo assim, as multas, reconheço, são, digamos assim, pequenas relativamente ao montante de gastos que se prevê para as campanhas eleitorais. Sobre as eleições de 2010, segundo o presidente, está tudo muito tranquilo. O ministro Lewandowski disse que o TSE já contabilizou. Serão 500 mil urnas espalhadas em todo o país, à espera de quase 136 milhões de eleitores. 200 mil vão votar no exterior. E o resultado majoritário deverá sair em poucas horas. Poucas horas depois, na mesma noite do dia das eleições, nós já temos a sinalização de quem seriam os vencedores. Mas num país continental como o nosso, somente no dia seguinte é que todas as urnas o resultado de todas as urnas consegue ser efetivamente apurado.